Bom dia, a paz esteja com todas, amém? Deus abençoe vocês. Estou passando aqui para fazer esse vídeo para explicar, para sanar todas as outras dúvidas que vocês possam ter referente a esses 21 dias de Daniel, amém? Então, vocês receberam lá no grupo este protocolo aqui, ó, tá? E neste protocolo eu expliquei bem certinho para vocês como que vai acontecer. Então eu vou explicar para vocês e eu tenho certeza que vai sanar todas as outras dúvidas que vocês possam ter ainda, né, sobre esses 21 dias, tá? Então assim, primeira coisa que vocês devem fazer é pegar esse protocolo na terceira folha. Ele tem aqui, ó, já começa aqui embaixo, aqui, ó, tem as linhas e aí tem do outro lado também. Tem as linhas aqui, ó, que vocês vão escrever por que vocês vão fazer esse propósito de 21 dias de Daniel. Vocês já vão escrever qual é o objetivo, o que vocês precisam, qual é o mover que vocês precisam dos céus, qual é a resposta que vocês estão buscando no Senhor, amém? Daí aqui no início do protocolo, ele já fala assim, ó. Início, dia 30/5 às 18 horas, é hoje. Então, às 18 horas, você vai buscar um lugar, um cantinho, um lugar secreto. E você vai começar a orar. Você vai apresentar a Deus, você vai abrir este propósito de 21 dias. Você vai fazer uma oração simples, você vai declarar para o Senhor, né? Você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento agora diante de Ti esses 21 dias de Daniel, esse sacrifício que eu vou fazer. Senhor, recebe a minha oração, recebe o meu jejum, recebe, Pai, este propósito durante esses 21 dias. Aí vocês vão ler para o Senhor, você fala assim, Deus, recebe agora, Pai, eu preciso dessa resposta ou dessa direção. Seja muito específica, Deus é muito específico, coloque lá, por exemplo, eu estou buscando uma ruptura na minha vida profissional, por exemplo, né? Aí você vai colocar lá, vai explicar o que você almeja, o que você precisa, qual é a direção que você quer do Senhor, a resposta. Coloca ali para Deus e Ele vai receber a sua oração, Ele vai receber o seu pedido, amém? Então você vai apresentar ao Senhor quais são, né, quais são os seus clamores, suas petições diante de Deus. Na última folha tem lá uma oração, aqui ó, oração inicial. E essa oração inicial, ela fala assim, ó, Espírito Santo, eu consagro esses 21 dias ao Senhor, que o meu coração seja totalmente alinhado à tua vontade e que tudo em mim seja purificado diante da tua presença. Eu renuncio às distrações, ao orgulho, à incredulidade, aos medos, às contaminações da alma e a tudo aquilo que tenta afastar-me da intimidade contigo. Que toda resistência espiritual, que toda opressão e toda voz contrária ao teu propósito sejam quebradas em nome de Jesus. Acende novamente o altar dentro de mim. Gera fome pela tua presença, sensibilidade à tua voz e sede pela sua palavra. Assim como Daniel se humilhou diante do Senhor e os céus se moveram em resposta à sua oração, eu também me posiciono em santificação, jejum e entrega. Que esses 21 dias tragam alinhamento espiritual, cura, transformação e respostas liberadas do céu. Purifica os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas intenções e as minhas emoções. Que o meu espírito prevaleça sobre a minha carne e que eu viva profundidade contigo. Eu profetizo céus abertos, fortalecimento espiritual, discernimento, quebrantamento e uma nova dimensão da tua glória sobre a minha vida. Espírito Santo, toma o meu coração por completo. Eu não quero viver no superficial. Eu desejo intimidade, santificação e o mover dos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Isso que vocês vão fazer esta oração. E no dia 20/6, às 18 horas, nós vamos encerrar este propósito de 21 dias, ok? Então aqui tá dizendo assim, ó, bem-vinda a um tempo de consagração, alinhamento e intimidade espiritual com Deus. Alinhamento espiritual e intimidade com Deus. Esses 21 dias de Daniel não serão apenas uma mudança alimentar, mas um chamado para viver profundidade na presença do Senhor. Será um tempo de rendição, fortalecimento espiritual, cura interior, direcionamento e transformação.
O profeta Daniel decidiu se posicionar em oração, em jejum e consagração, porque precisava de respostas dos céus, e Deus ouviu o seu clamor. Então, o versículo-chave do nosso propósito é Daniel 10, versículo 12, que a palavra do Senhor diz assim: desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, este é o versículo-chave. Então, nós vamos nos posicionar em oração, nós vamos nos posicionar em clamor, e nós sabemos que desde o primeiro dia que nós nos posicionarmos em Deus, os céus já começam a se mover ao nosso favor, porque este propósito é muito poderoso. Há uma movimentação celestial em nosso favor. Então aí continua assim: durante esses 21 dias, cremos que haverá restauração espiritual, cura emocional, fortalecimento da fé, direção de Deus, renovo espiritual, rompimento de limitações e sensibilidade ao Espírito Santo. Então, o que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um jejum parcial. Por que ele é parcial? Você não vai ficar, por exemplo, teve pessoas que me perguntaram: eu vou fazer um jejum total, por exemplo, das 8 ao meio-dia? Não, é um jejum parcial. Claro que se o Espírito Santo colocar no teu coração que você deve jejuar a partir das 18 horas, amém? Isso é uma coisa, é um combinado seu com Deus. É algo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Mas, a princípio, o jejum de Daniel, ele é parcial. Por quê? Porque você não vai ficar horas sem alimentação. Você vai se abster de alguns alimentos, principalmente daqueles alimentos que nos dão prazer. E esse é o objetivo. Por isso, assim, eu vejo que muitas de vocês estavam preocupadas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro. Gente, é um tempo de propósito, é um tempo de sacrifício. Então, se a gente não conseguir ficar 21 dias, sacrificar nossa carne, se abster de iguarias, de coisas que são gostosas para nós, meu Deus, como é que a gente vai querer romper? Então, é sacrifício. Então, nós vamos ter que sacrificar mesmo. Amém? Aí, Daniel, ele decidiu, fazer esse jejum parcial baseados nas experiências desse... Então, o jejum de Daniel, ele é um jejum parcial baseado nas experiências do profeta Daniel, que está lá em Daniel 1:12 e Daniel 10, 2 e 3. Daniel decidiu se abster de alguns alimentos agradáveis, como carnes, vinho, excessos, buscando viver um tempo de humilhação, de oração e dependência de Deus. Então, é quando mais nós matamos a nossa carne, nós vamos viver na dependência de Deus. Por quê? Quanto mais nós comemos as coisas que são gostosas, os doces, o café. Gente, o café tem cafeína. Isso nos faz ficar em um alerta da carne que nos rompe algumas conexões espirituais. E você pode ver quando você deixa de tomar o café, por exemplo, muitas pessoas começam com a carne e começam a gritar. Começa com dor de cabeça, começa com dor no corpo, começa a ficar com mal, tem sonolência. Então, isso é o quê? Uma dependência. O seu corpo desenvolveu uma dependência da cafeína. E este tempo é um tempo de desintoxicação, é um tempo de alinhamento. Quando nós matamos a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito. E esse é o objetivo deste jejum. Então, o objetivo principal não é apenas restringir alimentos, mas fortalecer o espírito e desenvolver uma intimidade com Deus. Então, o propósito do jejum, o que ele disse aqui? Todo jejum consiste em sacrificar algo físico para fortalecer algo espiritual. Então, não vai ser fácil, vai ser um sacrifício. Você vai ter que se abster daquilo que te dá prazer, você vai ter que matar a sua carne. Então, este propósito, ele é um convite para você buscar mais da presença de Deus, para desenvolver mais sensibilidade espiritual, para você fortalecer a vida de oração, romper com as distrações, com tudo aquilo. Às vezes você quer uma resposta, Deus às vezes está tentando falar com você, mas às vezes você está tão envolvida com tantas outras coisas que você não consegue se conectar com aquilo que é necessário. Amém? Então, fortalecer a vida de oração, romper com as distrações, viver a cura interior, buscar respostas e direção, desenvolver domínio próprio e se aproximar do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui uma lista básica, o que pode comer, mas no grupo eu coloquei detalhadamente quais são as opções.
Gente, hoje você coloca lá no Google o que eu posso substituir com pão, o que eu posso substituir, até a IA hoje pode te dar direcionamentos do que você pode e o que você não pode comer. Amém? Não entre em desespero, são só 21 dias. Pense que existem pessoas que não podem comer nada, que vivem de sonda, são dependentes de sonda, e nós vamos só nos abster durante 21 dias. É um sacrifício espiritual. Amém? Então aqui eu coloquei uma lista de comer, né? O que é permitido? Verduras, legumes, frutas, cereais integrais, feijão, lentilha, grão de bico, batata, mandioca, inhame, castanhas e sementes, arroz integral, água sem, chá sem açúcar e água de coco natural. Então, esses aqui vocês podem comer. Podem se alimentar e podem beber. Não pode tomar café, não pode tomar refrigerante. Então, vai tomar suco? Eu vou mandar umas receitas de suco para vocês fortalecerem a imunidade, que ajuda bastante. Quem quiser fazer, pode estar fazendo também. Amém? O que não pode comer? Não pode comer carne, não pode comer doces e nada de açúcar, não pode comer fritura, não pode comer fast food, bebidas alcoólicas jamais, principalmente cristãos, café, pães brancos, biscoitos recheados e alimentos ultraprocessados. Você pode até ter pães que vendem que ele é sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Ele é feito de fécula de batata. E esses pães você pode comer. Amém? O jejum também é renúncia. Além da alimentação, este é um tempo para você diminuir distrações. Então, assim, eu vou fazer lives todos os dias às 7h30, trazendo uma palavra de fortalecimento para você, né? E está alinhado com cada dia que nós vamos avançando nesse jejum de Daniel. Então, se você for, por exemplo, fazer jejum de redes sociais, tente só ouvir a palavra. Eu vou colocar no YouTube depois, né, esse devocional, para você poder ouvir. Se você não consegue ouvir às 7h30 da manhã, tudo bem, tá tranquilo. Eu vou colocar depois no YouTube e você vai poder assistir, tudo bem? Vai ser um fortalecimento espiritual para você durante esses 21 dias. Então, tente evitar redes sociais, não assistam séries, entretenimentos, não retirar totalmente fofocas e murmurações da sua vida, conteúdos que te afastam de Deus. Durante esses 21 dias, o que você vai fazer? Você vai orar diariamente, todos os dias você vai tirar um tempo para você orar, ler a Bíblia, fazer o seu devocional. Tenha um caderno espiritual para você anotar aquilo que o Senhor vai falar com você durante esses 21 dias. Anote os sonhos, as direções e os versículos chaves, aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Amém? Separe momentos de silêncio e momentos de adoração. Às vezes a nossa vida é tão corrida durante a semana, mas é impossível que você não tenha pelo menos uns 15, 20 minutos do seu dia para você ter um tempo com Deus. Então isso é muito importante. Amém? Aí eu coloquei ali, né, que vai ter o devocional diário, 7h30 da manhã. E eu estou me programando, porque eu sei que tem pessoas que estão me pedindo, vai ter oração na madrugada, vai ter oração na madrugada. Então, assim, esse jejum, ele já é um embate muito forte no mundo espiritual. Então, é importante que durante o dia você fique em espírito de intercessão. E eu até coloquei aqui, deixa eu ver mais pra frente, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então, pode ser que você tire ali, digamos, 9 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 18 horas. Por exemplo, eu tô trabalhando, eu não tenho tempo. Vai lá no banheiro do seu trabalho, tira um momento lá, só você e Deus, rapidinho. Vai ali para você ter um tempo de oração, para você se conectar com o Espírito Santo. Vai ali uns 10 minutinhos rapidinho, não sei se você tem essa possibilidade ou não, mas faça isso, amém? Então, há algumas áreas pelas quais nós vamos estar orando neste tempo. Claro que aquilo que você colocou aqui no seu propósito, mas é o que você pode estar, né, buscando. Cura emocional e espiritual, vida familiar, casamentos, filhos, libertação espiritual, finanças, novas oportunidades, ministério, saúde física, direção e propósito, quebra de ciclos, vida sentimental, santificação, intimidade com Deus. Isso são coisas que você pode apresentar ao Senhor na sua lista de pedidos aqui. Amém?
O direcionamento dos 21 dias. Quando eu fiz este propósito, Deus me direcionou em 3 ciclos de 7 dias, que são os 21 dias. O primeiro tempo é um alinhamento do corpo. Por quê? Principalmente você que não é acostumado a fazer jejum, é um tempo onde Deus vai matar a sua carne, onde Ele vai trabalhar profundamente na sua carne. Então, esses 7 dias vão ser tempos assim onde o Senhor vai te esmagar. Por quê? É muito fácil a gente jejuar, por exemplo. Vou fazer um jejum de 1 dia na semana, né? E você fazer ali, digamos, algumas horas do seu dia. Mas outra, você renunciar 21 dias de você comer aquilo que te dá prazer. Tem muitas pessoas que já estão sofrendo porque não vão poder comer pão. Muitas pessoas já estão sofrendo porque não vão poder tomar café. Então, isso é sacrificial, gente, né? E são só 21 dias e vocês vão conseguir, vocês vão vencer. Amém? Então, nessa primeira semana, que é onde nós vamos purificar a nossa carne, é um tempo de renúncia, de santificação e domínio próprio. É onde você vai ter vontade de comer as coisas. É onde parece que vai começar a querer te dar um tremelique. Mas vai lá, ora. O Espírito Santo me direcionava. E às vezes eu achava que eu ia passar mal, que eu não ia aguentar. Eu ia lá e orava. Eu falava, Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, nem só de pão viverá o homem. Senhor, me sustenta, me fortalece, me edifica. Senhor Deus, eu não quero desistir, eu quero continuar, eu quero vencer aos 21 dias. Me ajuda, Espírito Santo. Pede pro Espírito Santo e ele vai te ajudar. Amém? A segunda semana já é para você alinhar a sua alma. São 7 dias de cura emocional, alinhamento da mente, quebra de fortalezas e restauração da sua identidade. Tempo de entregar pensamentos, emoções e sentimentos diante do altar de Deus. Amém? Então é um tempo onde Deus vai alinhar nossas emoções, o domínio próprio. O Senhor vai começar a gerar o fruto do Espírito no seu interior. Você vai começar a ter mais paciência. Se você era impaciente, se você era intolerante, Deus vai começar a te espremer, vai começar a te esmagar. Deus vai começar a tirar as feridas, vai começar a alinhar tudo aquilo que está desalinhado. Ele vai começar a te confrontar. Então vai ser um tempo muito profundo na presença do Senhor. Amém? Na terceira semana, vai ser o fortalecimento do Espírito. Aí, nesses 7 dias, né, de profundidade, você vai desenvolver uma sensibilidade espiritual, uma intimidade com Deus, um tempo para ouvir a voz do Senhor com clareza e fortalecer o altar e viver respostas liberadas do céu para a sua vida. Amém? Então, aí são 7 dias para este fortalecimento espiritual. Então, o que nós podemos esperar durante esse jejum de Daniel? Uma maior sensibilidade espiritual, crescimento na oração, fortalecimento da nossa fé, clareza espiritual, direção de Deus, transformação interior e mais intimidade com o Espírito Santo. Então, o jejum, ele não vai mudar a Deus, o jejum vai mudar a nós. Nós vamos ser transformadas, nós vamos ser confrontadas e nós vamos ser edificadas também. Amém? Porque Deus precisa tirar tudo aquilo que é nosso para poder colocar aquilo que é dele, para que a gente possa desenvolver essa sensibilidade espiritual. Amém? Então, aqui está dizendo também que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia, ela não diz os horários que ele orava, né? Mas aqui diz que ele entrava na sua casa 3 vezes ao dia e se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, os horários específicos ela não diz, mas a Bíblia fala, digamos assim, de costumes judaicos na época, né? Que normalmente eles têm o costume de orar de manhã às 9 horas, que eu falei para vocês, à tarde às 15 e à noite às 18 horas. Então, você pode colocar na sua rotina, coloca lá no seu celular para despertar, digamos, às 9 horas, às 15 horas, às 18 horas, que você vai separar ali uns 10 minutinhos rapidinho, ali uns 5 minutinhos que seja, para você se conectar com Deus, para você pedir um fortalecimento, uma edificação, para que o Senhor venha falar com você. Amém? Então faça isso, coloque ali um alarme no seu celular nesses horários. Se no teu trabalho você não pode fazer isso, fique em espírito de oração, se conecte com o Espírito Santo nesses momentos. Busque maior profundidade com o Senhor. Amém? Muitas pessoas usam este modelo de jejum de Daniel para separar momentos específicos da oração durante os 21 dias. Então você pode estar fazendo isso. Amém? Importante, o jejum não é religiosidade.
Não é aparência espiritual e não é sacrifício para impressionar a Deus. Não é. O jejum é para nos fortalecer, para nos edificar. Então, o verdadeiro jejum é rendição. O que diz em Mateus 6, 16 ao 18? E quando jejuares, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que para os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça, lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém? E aí, depois, vocês vão fazer a oração lá, antes de iniciar o propósito. Então, assim, o que eu quero alinhar com vocês? Eu estou pensando em fazer 3 dias de oração na madrugada, fechando os ciclos de 7 dias. Então, toda vez que for fechar os 7 dias, fazer uma oração na madrugada. E aí eu vou colocar ali uma enquete para vocês no grupo para ver se vocês concordam com isso. E aí nós vamos estar fazendo a cada 7 dias uma oração na madrugada, ok? E eu vou colocar ali, se tudo bem, pode ser mesmo às 4:30 da manhã. E aí eu vou colocar e nós vamos fazer esses 3 dias, mudando cada ciclo de cada 7 dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenho certeza que você vai ser muito edificada. Esse jejum tem um poder no mundo espiritual. Já ouvi testemunhos de que pessoas rompem, principalmente financeiramente, há uma ruptura grandiosa, os céus se movem. Nós podemos ver, né, em Daniel que havia uma batalha muito grande no mundo espiritual com principados, mas Daniel se posicionou através desse jejum, buscando ao Senhor, ele desenvolveu uma sensibilidade e os céus se moveram. E pode ter certeza que os céus vão se mover ao seu favor, assim como é o propósito desses 21 dias, que é a santificação. Move os céus, a sua santificação, a sua busca, através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, vai mover os céus ao seu favor. Amém? Deus abençoe sua vida e não se esqueça de fazer hoje, abrir este propósito de 21 dias às 18 horas. Amém? E quem for fazer depois, tudo bem, começa, né? Depois, e aí vai seguindo a sequência até completar 21 dias. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e vamos nos falando.